أصيب الإعلام البرازيلي الذي كان قد تنقل بأعداد كبيرة إلى المغرب على هامش المباراة النارية التي جمعت منتخبهم برابع العالم المنتخب المغربي بالذهول والانبهار لما رآه في المغرب. دون الإطالة عليكم يا أعزاء لنشاهد. Fala bastante sobre esse jogo entre Marrocos e Brasil, a seleção brasileira que acabou perdendo para a equipe marroquina pelo placar de 2-1, chegou até a empatar, mas depois no final do jogo o Marrocos conseguiu encontrar o segundo gol. A gente vai debater bastante sobre isso. Deixa eu cumprimentar aqui Bruno Formiga, tá comigo nessa, tá bonzinho o Bruno Formiga? É assim, é um primeiro teste com muitas caras novas, é verdade, mas a seleção brasileira sai derrotada e eu tô dando aquela olhadinha aqui no chat, tem muita gente falando, acabou o respeito, aquela seleção quem viu, viu, aquela seleção que a gente estava acostumado acabou. Sim, torcedor, por mais que seja um amistoso, com muitas caras novas, e assim, até pelo fato da seleção não deve se repetir nas próximas convocações, é uma derrota. O Formiga que machuca, pelo menos aqui no chat, boa parte do chat, viu? Tudo bem? Boa noite pra você, Formiga. E aí, tudo bem? Derrota que a gente não era acostumado. Com o Tite, eu acho que o Brasil perdia pouco, ele era muito pouco agredido. Hoje até acho que foi menos do que se projetava, diante de uma seleção que é mais entrosada, que foi 4º lugar na Copa, contra uma seleção que jogava junto pela primeira vez, por mais que eu até gostasse da escalação. Algumas coisas me chamaram a atenção. 43 faltas no amistoso. Obrigado. É um negócio de maluco, assim. Obrigado. Poucas vezes eu vi um jogo tão picotado e não estou achando que a arbitragem teve nenhum tipo de influência no jogo, mas eu acho que no resultado do jogo, né? Eu acho que na dinâmica do jogo a arbitragem teve toda a influência, irritando, acho que principalmente os jogadores da seleção, mas 43 faltas é muita coisa. Boa noite, Vitor, Formiga, todo mundo que está com a gente, que viu o jogo do Brasil. E viu um amistoso de amistoso nada, né? Como se fala em Portugal, é um amigável, também não foi um amigável, foi uma porradaria como poucas vezes eu vi. Não só amistoso, jogo de seleção mesmo valendo, normalmente não tem tantas faltas. Algumas que o árbitro marcou muito e os jogadores se perderam, mas teve muito mais responsa dos atletas em campo do que da arbitragem. Marrocos é aquilo que a gente tem dito há muito tempo, eu insisto, dos pais que eu tive a felicidade de conhecer, e isso foi lá em 98. Marrocos é o povo que eu vi mais jogando futebol, né? E o próprio Zico, aliás, um abraço pro Zico, pro Galvão, pro Casão, para todo mundo que teve lá, o casal da arbitragem, querido, na transmissão lá do canal GB. O Zico falou uma coisa que agora, no Mundial de Clubes, ele ficou muito impressionado com o número de campos, né? E depois eu fui checar também, não sabia disso. Realmente, 3 cidades diferentes, né? Em 3 cidades diferentes, assim, que ele foi em Rabat, Tanger e Casablanca. E realmente, você na frente da mesquita, o pessoal está jogando bola. A molecada joga muito, isso sim, mas agora, inclusive em campos, né? Então faz com que a coisa seja mais profissional ainda, né? E, então o Brasil não perdeu por um time qualquer, perdeu por um semifinalista de Copa do Mundo, um 4º lugar de Copa do Mundo, que nunca havia chegado, mas acabou de chegar 3 meses depois. Eu confesso que eu fiquei de fazer esse estudo, não fiz, mas de cabeça não me veio nenhuma estreia de ciclo pós-Copa do Mundo, um jogo tão complicado, na casa dele, de um povo ensandecido, que pela primeira vez vence a seleção brasileira, ele merecidamente, embora um jogo igual, para mim, pelo número de oportunidades, que é o critério que eu uso, o Brasil teve 7, o Marrocos teve 6, né? Então foi um jogo lá e cá, o gol do Brasil foi uma falha terrível do Bono, né? Os gols de Marrocos bem construídos e, de fato, como você destacou, o Formiga também, é uma análise que a gente tem que fazer mais individual do que coletiva, e não dá para se exigir tanto coletivamente. Mas uma coisa que é muito boa, o saldo que eu entendo positivo, apesar da derrota da seleção brasileira. Mesmo se o Brasil tivesse perdido feio e tal, acho que dificilmente você ia arriscar um nome num momento como esse. E também não enaltecer, esse cara mostrou que tem que jogar 70 anos na seleção. Mas eu acho que fica a sensação de que todo mundo que entrou, ninguém está descartado, né? E quase todo mundo ganhou um pouco mais ou um pouco menos de pontos. Então isso acho que foi uma coisa legal. Individualmente foi um saldo positivo com o adversário complicadíssimo, ainda mais jogando em Tanger, jogando na sua casa 3 meses depois de uma Copa do Mundo. É quase a mesma festa belíssima que a gente viu na quinta-feira da Argentina e Panamá em Núñez. Dá para dizer que mais ou menos a gente acabou de ver no melhor momento da história do futebol marroquino. E como destacou o Formiga, mais um momento ruim. Mas insisto, como ele bem falou, a gente tem que falar também. Perto do ciclo de 90 a 94 e perto entre 2000 e 2001 da seleção brasileira, isso aqui é um passeio. Parece que o Brasil acabou de ser hexa. إذن المغرب لا يفوت أي فرصة للتسويق
أكثر فأكثر لصورته عن طريق الرياضة الأكثر شعبية في العالم، كإضافة وتكميل لكل ما يقام به للترويج لهذا البلد السياحي بامتياز. وكما شاهدتم الإعلام البرازيلي العائد لتوه من المغرب ذهل لعدد الأكاديميات في عدة مدن ومن البنيات التحتية المتطورة في المغرب، ومن شغف المغاربة بكرة القدم.